Glória a Deus. Abra comigo em 2 Pedro. 1 Pedro 2,9. 2,8. Ixi, ora por mim aí. 1 Pedro 2,8. O tema da palavra é sacerdócio real. Quem aqui é um sacerdote de Deus, dá uma glória a Deus. Aí quando vem pregador de fora, corre tudo de obreiro aqui, ó, para abrir a água. A gente que é de casa, ó, tá vendo como que é? Nem liga pra gente. Tô brincando, tô brincando. Não abre água pra gente, não faz nada, meu Deus do céu. Tem que se virar. Aí. Vós, porém, sois raça eleita. É isso mesmo? Oh, meu Deus do céu. É 2,9, perdão. E eu escrevi em cima 2,8. É a idade. Eu escrevi aqui em cima 2,8. Mas aqui na Bíblia está 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, no nome de Jesus, eu peço a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Fala conosco, ó Deus, nesta noite. Ó Deus, ministra em nossos corações a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, me usa nesta noite. Tu sabes como eu sou limitado, falho. Ó Deus, Tu sabes, ó Deus, o quanto eu necessito que seja o Senhor ministrando na minha vida. E através de mim, Senhor, ministra na vida de cada um que está aqui, ou meu Pai em casa, através da TV, Senhor. Ministra, Pai, eu te peço em nome de Jesus, e que em tudo o Teu nome seja glorificado, Senhor, em nossas vidas e neste ministério, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala, no Velho Testamento, nos livros de Levítico, que existe 3 unções. Em Levítico foi determinado 3 unções. A unção do leproso, a unção do sacerdote e a unção de rei. Quando você aceita Jesus, entrega a sua vida a Jesus, você recebe as 3 unções. As 3 unções vêm sobre a sua vida. A primeira unção que você recebe é a unção do leproso. O pecado, ele é simbolizado pela lepra. Então, quando você aceita Jesus, você é purificado dos seus pecados. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. No Velho Testamento, está determinado que a pessoa leprosa, se ela constatasse que ela estava purificada da lepra, era para ela ir até o sacerdote, e lá o sacerdote ia verificar se estava tudo em ordem, se realmente ela tinha sido purificada, tinha todo um procedimento, ia ungí-la. Né? Foi o que Jesus mandou aqueles leprosos fazerem, se apresenta ao sacerdote. Né? E quando então ele recebia a unção, ele estava o quê? Sarado. Né? Quando você aceita Jesus, e quando você entrega a sua vida a Jesus, você recebe a unção do leproso. Os seus pecados são perdoados. Não porque você virou santo e que não erra, não porque você é perfeito, mas porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Em Romanos fala que você é justificado. O que é isso? Justificado em Cristo Jesus. O que é isso? Você é transformado em justo. Imagina se você estivesse num júri, sendo condenado, está lá o juiz, está lá os teus acusadores, está lá o júri, todo mundo lá, e você é o réu.
que vai ser preso, vai ser condenado. E de repente você recebe a notícia de que você foi justificado. Já não tem mais condenação. Por isso que a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você me entende? Que isso é muito forte. E você é justificado. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, mas vê o sangue de Jesus sobre você. Ele vê o selo da promessa do Espírito Santo sobre você. Nós muitas vezes, nós queremos sentir alguma coisa, nós queremos ter um arrepio, sentir algo sobrenatural. Mas não é necessário que você sinta alguma coisa para que isso aconteça na sua vida. É necessário que você tome uma atitude diante de Deus. Isso não depende de um sentimento, depende de uma atitude. Tem gente que sente e não toma atitude. Então, o importante não é o sentimento, mas é você tomar uma atitude. E quando você fala com sinceridade de coração: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, e eu entrego a minha vida nas tuas mãos, no mundo espiritual muda tudo ao seu respeito. Ah, pastor, mas eu não vi nada, eu não senti nada. Você não viu nada, não sentiu nada, mas tudo mudou ao seu redor. Você foi tirado do império das trevas e foi transportado para o reino. O que é império e o que é reino? É governo. Você saiu debaixo do governo deste mundo, e neste mundo jaz o maligno, e quem governa este mundo é o maligno. Olha, dá uma olhada no mundo, você vai ver que o negócio não é bom, não tem nada de Deus nesse mundo, e quem governa este mundo é o maligno, e você vivia debaixo do governo deste mundo, mas quando você aceita Jesus, você entra no reino de Deus. Quem governa a sua vida agora é Deus. Você me entende? Quem muda tudo. Quem vai governar a sua vida, você não depende das leis deste mundo, mas você depende da lei de Deus. Se Deus determinar que você vai ser abençoado, o país pode quebrar, você vai continuar sendo abençoado. Se Deus determinar que você vai se levantar, o país pode entrar em crise, você vai se levantar, porque o Senhor é que manda na sua vida, é o Senhor que determina a bênção na sua vida. Não são as leis deste mundo, mas as leis do Senhor na sua vida. Por isso que quando você está no reino, você é do reino, você serve o reino, você declara: a minha vida pertence a Jesus e eu dependo de Jesus, não dependo dos homens. Porque quem governa a minha vida é Jesus, eu sou do reino. E olha que coisa interessante, se você está em Brasília, lá tem várias embaixadas. Vamos pegar, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos. Você está em Brasília, terra brasileira, nação brasileira, território brasileiro, mas vamos dizer que aqui neste tapete é a embaixada dos Estados Unidos. Eu estou aqui, eu estou no Brasil. Eu entro na embaixada dos Estados Unidos, é como se eu tivesse entrado nos Estados Unidos. Aqui operam as leis do Brasil. Aqui operam as leis dos Estados Unidos, mesmo que seja em território brasileiro. Quem opera aqui são as leis dos Estados Unidos, e o Brasil não pode entrar aqui dentro e te pegar. Tem que ter autorização dos Estados Unidos. Aqui dentro opera as leis dos Estados Unidos. O que é a igreja? A igreja é uma embaixada do reino neste mundo. Quando você entra na igreja, você faz parte do corpo de Cristo. O que opera em você são as leis do reino. Você me entende? Que é essa primeira unção que você recebe. A segunda unção que você recebe é a unção de rei. E Jesus te chamou para reinar. O que é reinar? É governo, é domínio. Jesus não te chamou para ser cabeça, mas para ser cauda. Jesus chamou para prevalecer de... Opa, está amarrado. Ainda bem. A hora que volta a fita, apaga tudo. A hora que o O dela ali. Jesus não te chamou para ser cauda, chamou para ser cabeça. Eu fiz uma pegadinha para saber se você estava atento. Só ela estava atenta. Misericórdia, obrigado, irmã. Jesus te chamou para ser cabeça. Olha para o teu irmão, vamos firmar isso bem para não, para não ter dúvida. Jesus te chamou para ser cabeça e não cauda. Jesus chamou para reinar, para determinar, para prevalecer. E você tem unção de rei, amém? Você tem unção para reinar. O rei ia na guerra, e quando ele estava debaixo da bênção, ele vencia as guerras. E Deus te chamou para ir para a guerra e vencer.
todas as guerras. Deus não falou que ia te impedir de ter lutas. Deus não falou que ia te impedir de participar de guerras, que não ia ter guerra na sua vida quando você se convertesse. Mas o Senhor falou que vai contigo na guerra e você vai ser vitorioso em todas as guerras. Por isso, meu irmão, vai que você vai ser vencedor. Davi ia e vencia, e os reis que serviam ao Senhor iam na guerra e venciam. E você tem a unção de rei para vencer e para prevalecer as tuas lutas, as tuas guerras. Por isso não tenha medo da guerra, enfrente as guerras. Tem gente que, guerra, eu não quero enfrentar, eu aceitei Jesus. Meu irmão, o céu vai ser depois. Mana, leite e mel depois, agora é guerra. Por isso que o Senhor te dá unção de rei, para reinar, prevalecer e lutar. Você recebe a unção de sacerdote. No Velho Testamento, só o sacerdote entrava na presença de Deus. Ninguém tinha esse privilégio, só o sacerdote. Quando Jesus morre no Calvário, lá no templo, o véu que separava o homem dos santos foi rasgado de cima e embaixo. E nós, então, pelo poder do sangue de Jesus, temos a intrepidez de entrar nos santos dos santos. Você pode entrar na presença de Deus. Hoje, você recebe a unção de sacerdote e você pode ministrar na presença do Senhor. Tem 2 cultos, entenda isso. Acontecem simultaneamente 2 cultos, um na terra e outro no céu. Nós nos reunimos neste salão, aqui, e oramos e começamos a adorar. É um culto na terra. Mas se você está debaixo do sangue de Jesus, e você tem fé, e você começou a adorar o Senhor de coração, você sai da terra e também entra no céu, no Santos dos Santos. Então, espiritualmente, você entra nas dimensões espirituais e adora o Senhor no Santos dos Santos. Temos, pois, intrepidez, pelo sangue de Jesus, de entrar no Santos dos Santos. Está escrito em Hebreus. Então você entra. Quem quer todos os cultos, não ficar apenas no culto aqui da terra, mas entrar no Santos dos Santos. É isso que acontece. Você pode ministrar. Quando você ora e você começa a ministrar, você ministra na presença de Deus. Isso só acontece porque Jesus morreu por você, te deu unção de sacerdote. E hoje você é sacerdote. E mais do que isso, queridos, a Bíblia fala que você é sacerdote real. E Apocalipse também diz que Jesus nos constituiu reino e sacerdócio para o seu Deus. Então nós somos sacerdote real. E você tem a unção de sacerdote e de rei sobre a sua vida. Mas aí tem um problema. Há uma distorção do evangelho no mundo. Não é nem no Brasil, é no mundo. E essa distorção nos impede de receber o melhor de Deus, ou de fluir no Evangelho, ou de fluir na palavra, ou de fluir naquilo que Deus tem para a sua vida. Daniel, ou melhor, Nabucodonosor, tem um sonho, no livro de Daniel 3. Nabucodonosor tem um sonho, e esse sonho, ele sonha com uma estátua. Ele fala assim: gente, eu tive um sonho e eu quero que vocês me revelem o sonho. Aí os caras falam assim: fala o sonho que a gente interpreta. Ele falou: não, nada disso. Vocês têm que revelar o sonho sem eu falar o que sonho. É ruim, hein? Ele falou: não. Vocês têm que me contar o que eu sonhei sem eu contar para vocês o que eu sonhei. Senão eu vou matar vocês tudo. Vai morrer tudo. Os encantadores, os adivinhos, satrapa, lá, tudo. Vai morrer tudo. Aí ele pegou, correram em Daniel. Daniel, o negócio está feio para o nosso lado. O rei vai matar todo mundo, porque teve um sonho. E falou que se nós não descobrir o sonho dele e interpretar, vai matar todo mundo. Daniel falou: eu tenho a interpretação. E ele vai. Ele fala assim para o rei, presta atenção. E para mim é um dos textos que eu acho mais lindo na Bíblia, porque
o que vai acontecer em Apocalipse, vai acontecer. Nós não sabemos ainda como vai ser, porque ainda nós não vivemos isso. Mas o que aconteceu aqui, já aconteceu. Era futuro para Daniel, mas é passado para a gente. Então é comprovado que o que Daniel falou realmente aconteceu na terra. Então é lindo, porque comprova a veracidade da palavra de Deus. Daniel vira para Nabucodonosor e diz o seguinte: você teve um sonho de uma estátua, a cabeça de ouro, o peito é de prata, os quadris são de bronze, os pés são de ferro, as pernas, e os pés é barro misturado com ferro. É isso mesmo. Aí ele fala assim para o rei: rei, a cabeça de ouro é o seu reino, Babilônia. Depois do seu reino virá um outro reino, os medos e os persas. Primeiro ele fala assim: rei, primeiro a cabeça é o seu reino, cabeça de ouro. Depois virá um outro reino, que é o peito de prata. Depois deste reino vai vir um outro reino, que é o quadril de prata. Depois deste outro reino vai vir um outro que é muito forte, que são as pernas de ferro. E depois deste reino vai vir um, que são os pés, que é misturado barro e ferro. E aí uma pedra cortada sem auxílio de mãos vai vir, uma pedra angular, e vai esmiuçar de baixo para cima toda a estátua. Preste atenção. O primeiro reino era Babilônia, Nabucodonosor. O segundo reino realmente aconteceu, e foi os medos e os persas. O terceiro reino também aconteceu do jeitinho que Daniel falou, os gregos. O outro reino também aconteceu do jeitinho que Daniel falou, Roma, ferro, forte. E olha que detalhe, pernas, duas pernas. O reino de Roma foi dividido em dois reinos. O reino ocidental, capital Roma, e oriental, capital Constantinopla. Certinho. Aí ele fala assim: e vai ter um pé que é misturado Roma, que é o ferro, com barro. O barro simboliza a igreja. Temos, porém, um tesouro em vasos de barro. Então é uma mistura de Roma com a igreja, que é o pé. Aí a gente fala assim: é a igreja católica. E eu estou aqui para dizer para vocês que somos nós também. Somos evangélicos. Glória a Deus. Segura aí. Somos nós também. Ou a igreja de uma maneira geral. Por quê, queridos? A Grécia, que era prata, perdeu para Roma, que era ferro. Mas a Grécia, que era prata, tinha valores que o ferro não tinha. Então, a Grécia perde militarmente para Roma, mas Roma perde culturalmente para a Grécia. E cria-se, então, a cultura greco-romana. Alguém já ouviu falar de cultura greco-romana? É a cultura greco-romana que domina o Ocidente, que domina a cultura. E qual é esta cultura greco-romana que domina todo o Ocidente? Primeira, humanismo. O humanismo está presente nas nossas faculdades, o humanismo está presente nas escolas, na sociedade, e o humanismo está presente na igreja. Como assim? O humanismo é o homem no centro. Homem está no centro. E a igreja começa a pregar como se você fosse a florzinha de Jesus, a menina dos olhos de Jesus, você é o tchutchuquinha de Jesus, e Jesus te protege, e começa a levar para um nível em que você começa a entender que você está no centro, e Deus, Jesus, o Espírito Santo,
todos os anjos ao seu redor te servindo, porque você é a pessoa mais importante deste mundo. Você é a pessoa mais preciosa deste mundo. Você é a pessoa que é mais importante. E aí a gente começa a cantar a música que nem aquela Sabor de Mel, um dia eu vou estar no palco e você vai me aplaudir, coisas assim, começa até a ter louvor nesse sentido. Nós somos importantes. E nós gostamos desse evangelho, que muitas vezes a gente usa textos bíblicos para pregar o quanto nós somos importantes. A gente fala, aleluia, isso é importante. Né? E muitas vezes isso tem um fundamento humanista. Quer ver outra filosofia greco-romana? O narcisismo. Hoje todo mundo preocupado com o corpo. Hoje todo mundo preocupado com a beleza. Hoje todo mundo se admira. Uma preocupação. Tem que cuidar, viu, irmão? Passa um desodorantinho, pelo amor de Deus. Toma um banho, né? Não vai para o outro lado. Mas existe o quê? O que é Narciso? Narciso é um cara que quando ele se viu no espelho de água, ele se apaixonou por ele mesmo. Tem muita gente hoje apaixonada por si mesmo. Se admira, se acha. Né? Outra cultura greco-romana é o hedonismo. E aí pega o negócio. É o que mais está pegando na nossa sociedade. Você já ouviu alguém falar assim, eu tenho direito a ser feliz? Ah, pastor, eu vou largar porque eu tenho direito a ser feliz. Eu vou separar. Eu tenho direito a ser feliz. Que felicidade que é essa? Outro dia eu escrevi um texto a respeito disso, eu comecei a meditar e preparei essa palavra por causa disso. Que felicidade que é essa? Que de repente vai prejudicar um monte de gente, vai causar um monte de transtorno, porque eu quero ser feliz. Que felicidade que é essa, gente? O que é o hedonismo? É busca do prazer. Hoje as pessoas têm uma busca desenfreada pelo prazer. Parece que se não fizer um churrasco, morre. Parece que se não fizer uma viaginha, morre. Parece que não sei o que, morre. E aí começa todo mundo postar no Facebook. Eu fui, né? E aí começa uma disputa para quem tem mais prazer do que o outro, quem parece que diverte. E, gente, a vida não é esta. Isso é uma falsidade. Não é? É uma coisa que muitas vezes a gente fica procurando, achando que a gente vai ser feliz atrás de um prazer que não existe. Tem gente que vai nos lugares tirar foto, né? Eu fui lá em Paris tirar foto. Fui lá na Torre Eiffel. Irmãos, a torre aqui é mais bonita. Vai aqui na torre da coisa, que é a mesma coisa. Um monte de ferro empilhado e um monte de barro no chão. É a mesma coisa. Não estou dizendo para não ir, eu fui. Mas eu estou dizendo assim, não é algo que vai... Não mudou minha vida. Ferrugem está cheio. E cheio de barro no chão, pisando aquela lama. Não mudou nada a minha vida, eu ter ido lá. Não mudou minha vida, não me fez mais feliz, não me fez mais especial, nada, só fui lá e vi. Vocês estão entendendo que muitas vezes hoje é uma busca por um prazer que você muitas vezes não vai encontrar, porque na cabeça e na sociedade hoje fica colocando que você tem que buscar prazer, e aí troca de marido, troca de mulher, troca de namorado, troca não sei do que, vai passear, faz churrasco e não sei o que, e na busca de um prazer. Hoje eu vi um negócio que eu achei o máximo, uma mulher feia para danar. Irmãos, aí ela catou um negócio, ela colou aqui e prendeu aqui. Aí ela botou outro aqui, colou aqui e prendeu aqui. Aí ela colou aqui e prendeu aqui. Aí prendeu de cá, prendeu de lá. Aí ela pegou um negócio, passou na cara assim,
e tampou tudo, assim, ficou criando. Aí ela fez uma nova sobrancelha, um novo olho, uma nova boca, um novo negócio, botou a peruca, ficou linda. Eu falei, gente, o cara casa com uma dessa, vai tirar tudo, vai ser uma tragédia. A hora que desmontar, o cara vai correr 10 dias sem parar. É umas coisas doidas, uma busca por um prazer. Se cuida, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Não me leve para o outro lado. Nada disso. A Verônica está aqui, faz a tua sobrancelha, de boa. Mas é uma neurose hoje. A busca pelo prazer, a busca é uma neurose. E a igreja entra nisso. Existiu uma ilha na Grécia chamada Lesbos. Está lembrando de alguma coisa? Nesta ilha morava umas mulheres que não precisavam de homem, chamada Amazonas, guerreiras. Aí eles falam que feminismo é coisa moderna. O feminismo é coisa atual. Já existia lá na Grécia. Vocês entendem que isso tudo não é nada novo, é tudo velho. E são ideias que entraram dentro da igreja e que simboliza hoje o reino de Roma misturado com o barro, que é a igreja com valores greco-romano. Por que muitas vezes o evangelho não dá certo ou não funciona, ou as coisas não funcionam exatamente como deviam funcionar na nossa vida? Porque muitas vezes, preste atenção, o nosso evangelho que está sendo pregado muitas vezes é um evangelho com filosofia grego-romana. Não é uma filosofia cristã. Quem quer ter uma vida no Senhor e fluir na graça do Senhor? Agora segura que lá vem. Quando Deus fala para Josué atravessar o Rio Jordão, em Josué 3, e Deus fala para Josué atravessar o Rio Jordão, quem é que é sacerdote? Dá um glória a Deus. Ele manda o sacerdote botar a arca da aliança no ombro e ir em direção ao rio. Você imagina aquele sacerdote com a arca da aliança no ombro, em direção ao rio que não acontece nada. É você. E o povo atrás, 2 milhões de pessoas atrás. Eles vão. Ô Josué, você tem certeza que Deus falou com você esse negócio aqui? Vai em direção. Ô Josué, não é melhor a gente fazer uma campanha para saber se Deus falou mesmo? Vai, ele mandou ir. E o camarada vai, o sacerdote vai na frente. Se você é sacerdote, Deus te chamou para ir na frente. Fala para a pessoa que está do seu lado. É para você ir na frente. É para você comandar. Quem comanda a família é você. Quem vai na frente é você. Quem toma atitude é você. Quem tem que ter fé é você. E vai na frente. Quando o sacerdote põe o pé na borda do rio, o milagre acontece. O milagre acontece no último passo. Por isso que muita gente perde a bênção, porque desiste antes da hora. Permanece fiel, porque o Senhor é contigo. Permanece fiel, porque o Senhor vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Mas o que Ele cumpre na hora certa, não é antes. Muitas vezes a gente quer que Deus faça para a gente ver, para depois comprovar, para a gente ter certeza e não ter dúvida, e aí nós vamos fazer. Não, você faz e Deus é contigo. O rio abre. O rio abre. E acontece uma coisa. O sacerdote, ele para no fundo do rio, com a arca nos ombros, para que todo o povo atravesse para Canaã prometida. Para que todo o povo atravesse para Canaã prometida. 2 milhões de pessoas passou por eles, enquanto eles ficaram lá em pé, com a arca nos ombros, com a presença de Deus nos ombros. O rio aqui simboliza a morte. E eles permaneceram no fundo da morte, para que através deles as pessoas saíssem do deserto e entrassem na Canaã prometida.
Esta proposta que Jesus tem para você. Não uma proposta humanista de que você é o centro tchutchuquinha da glória. Mas a proposta que Jesus fez para você é: se você quer vir após mim, negue a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. Essa é a proposta do Evangelho. A cruz não é para... essa é minha cruz, minha mulher é minha cruz, minha sogra é minha cruz, meu marido... Não. Jesus carregou a cruz para quê? Para desfilar com ela. A cruz era carregada para a morte. Só carregava a cruz quem estava indo em direção à morte. Jesus está te convidando para morrer. Fala para o irmão que está do teu lado. Jesus está te chamando, é para morrer. É para a morte. Quem quer vir após mim, nega a si mesmo. Não tem evangelho com eu vivo, tem evangelho com eu na cruz. Nós queremos um evangelho cheio de eu não quero, eu não aceito, eu não sou assim, eu tenho que estar na cruz. Amém? Por isso que a Débora, ela citou um versículo e eu anotei até para falar. Jesus falou assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não produz fruto. O grão de trigo tem uma casca grossa. Preste atenção, a vida está dentro do grão. A vida está dentro do grão. Você tem o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo está confinado dentro de uma casca grossa que é o seu eu. Se você pegar um grão de trigo e guardar numa gaveta 10 anos, 10 anos ele vai ficar lá. E o germe da vida trancado dentro daquela casca grossa. Mas se você colocar aquele grão de trigo na terra, e a ação da chuva, a ação do sol, do calor, da umidade, romper a casca, apodrecer a casca, destruir a casca, a vida que está dentro do grão vai germinar, vai florescer, e aí não vai ser um grão, vai ser muitos frutos. Você está me entendendo? Que o que te impede muitas vezes de desfrutar dos frutos do Senhor é a casca grossa, e a casca grossa é o nosso eu. Que muitas vezes a gente vem na igreja, em vez de matar a casca, a gente adula a casca, a gente enfeita a casca, a gente dá beijinho na casca, e nós temos que morrer. Se você quer crescer, se você quer fluir, se você quer prosperar, a sua casca tem que morrer. Se você preservar a casca numa gaveta, ela vai ficar 10, 15, 20, 50 anos ali, e o germe dentro dela confinado. Não se questiona se um crente tem o Espírito Santo. O crente tem o Espírito Santo. O problema é se o Espírito Santo conseguiu romper a casca. Se ele não conseguiu romper a casca, ele está preso. Mas se o grão de trigo cair na terra, morrer, sabe o que vai acontecer na sua vida? Muitos frutos. Quem quer ter muitos frutos? Olha para o teu irmão com cara de profeta e diga para ele assim: deixa a tua casca morrer. Deixa a tua casca. Jesus falou assim, preste atenção, é o nosso eu. Queridos, nós temos que botar o eu na cruz. O Evangelho fala o seguinte: se der um tapa numa face, ofereça outra. Jesus falou assim: te pedindo para andar uma milha, ande 2. Essa é a Bíblia. A Bíblia não fala que você tem direito a prazer. A Bíblia está falando que você é para ir para a cruz. A Bíblia não fala que você não, a Bíblia está falando que é para você andar a 2ª milha, é para você perdoar, é para você morrer, é para você renunciar. E o que, se você quer florescer, quer crescer, o teu eu tem que morrer, tem que renunciar. Muitas vezes, muita ferida na nossa alma só significa que a nossa alma está viva e ela precisa morrer, porque morto não tem ferida. Você me entende? Que muitas vezes a gente é muito ferido. Isso daí falta a cruz na nossa vida. E a cruz, quando você... O que aconteceu com Jesus? Ele morre na cruz, mas ressuscita ao 3º dia. Ganha um corpo glorificado. Amém?
O que acontece com o crente que vai para a cruz? Ele ressuscita em Cristo e recebe autoridade no mundo espiritual. É isso que Deus tem para a sua vida. Você está me entendendo? Um dia Jesus multiplica o pão e o peixe. E quando ele multiplica o pão e o peixe, a multidão começa a seguir ele. Se fosse um outro, fala, nossa, multidão me seguindo, eu sou o cara, vamos multiplicar mais pão, mais peixe, né? Se ele quisesse fazer uma revolução em Israel, uma revolução política, era só ele ficar multiplicando pão e peixe. O povo matava todo mundo do pão e do peixe. Eles iam matar os romanos, matar os judeus, matar todos os sacerdotes, por causa do pão e peixe que Jesus multiplicava. Mas a proposta de Jesus não era esta. E quando aquela multidão está seguindo a Jesus, Jesus vira para eles e fala assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Agora imagina o seguinte: já é esquisito hoje a gente falar isso, beber de carne, beber de sangue. Mas você sabe que ele está falando da Santa Ceia. Você sabe que ele está falando disso, da ceia, está falando, porque nós já, 2000 anos aprendendo isso, a gente sabe. Mas você imagina aquele povo que não sabia o que Jesus estava dizendo. Você imagina aquele povo que não imaginava o que Jesus está dizendo. E Jesus, ele faz, mas não é carne e sangue, a gente queria o peixe e o pão. E ele fala: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ó, vaza todo mundo. Vaza. Fica só os discípulos. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim: olha, vocês também não vão embora? E Pedro então fala uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele fala: para onde nós vamos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? É maravilhoso. É maravilhoso. O que Jesus está dizendo? Ele não quer uma multidão atrás de um pão e de um peixe. Ele quer pessoas com compromisso. Pessoas dispostas a estar na cruz com Ele. Comer da carne e beber do sangue é estar disposto a estar na cruz com Ele. O Evangelho é cruz. A Bíblia é renúncia. Você quer ser feliz? Renuncie o seu eu. O que mais te faz infeliz não são as pessoas que estão à sua volta. O que mais te faz infeliz não é o país que você mora. Tem muita gente se matando nos Estados Unidos, tem muita gente morrendo na Alemanha, muita gente se matando no Canadá, mais do que aqui. O que te faz infeliz não é a família que você nasceu. O que mais te faz infeliz é o eu que está dentro de você. É o meu eu. E quanto mais você alimentar este eu, mais infeliz você vai ser. Jesus não te chamou para disputar nada. Jesus não te chamou para competir nada. Jesus não te chamou para concorrer a nada. Jesus te chamou para morrer na cruz e deixar o Espírito Santo te usar. Deixa Deus te usar. O Evangelho de Jesus é renúncia. Se o teu eu morrer, vai florescer. E muitos frutos vão vir sobre a sua vida. Deus usa uma pessoa à medida em que ela é capaz de renunciar ao eu dela. Tem uma lei que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não é isso? A Janete é da ciência. 2 corpos não ocupam um lugar. Quanto menos eu tiver dentro de você, mais da unção do Espírito Santo estará dentro de você. Quanto mais do nosso eu estiver dentro de nós, menos unção estará dentro de nós. O eu tem que diminuir para a unção aumentar. Quem me entendeu? Se você deixar, o Espírito Santo vai tratar. Nada, preste atenção. Quem é que entregou a vida para Jesus? Se você entregou, nada acontece por acaso. Deus, tudo Ele vai fazendo para tratar. Tratar o seu eu, diminuir o seu eu, para aumentar a unção sobre a sua vida.
Amém? Quanto mais unção você deseja, menos eu tem que ter dentro de você. Por isso o meu convite nesta noite para você é: vá para a cruz. Coloque sua vida na cruz. E você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida.